Graças a Deus, amados irmãos, reunidos em nome de Jesus, com a glória de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso nós estarmos unidos juntos. E quantos irmãos estão reunidos também em vários locais. É tão maravilhoso, como eu gosto de ver aqueles povos da África, as igrejas, né? A gente vê lá quantos irmãos maravilhosos estão lá, louvando o Senhor. Aí outros estão lá na Sibéria, né? Local inóspito, mas estão lá louvando a Jesus Cristo. Que maravilha a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é orgânica. A igreja de Cristo é um corpo só. Não tem dois, irmãos, é um só. E a igreja de Cristo também só tem um cabeça, que não sou eu, nem um pastor ou um ancião, não sei quem for. O cabeça é Cristo. Então nós agradecemos a Deus por fazermos parte do corpo de Cristo. A maior, tremenda graça, maravilha de Deus, é Deus nos incluir na sua morte, na sua ressurreição, e fazermos de nós seus filhos. A palavra de Deus diz assim: a todos quanto receberam, todos quem? Quem está aqui nessa assembleia, só nessa? Absolutamente não. A todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos salvarei, aliviar, salvar. Aí você vai dizer assim: bom, eu fui a Jesus. Aí outro texto diz: a Bíblia responde a Bíblia. Outro texto vai dizer assim: ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Você sabe por que você foi a Deus? Você foi a Jesus? Porque o Pai mandou. Porque o Pai que levou você até lá. Então nós agradecemos a Deus. Isso é maravilhoso estarmos juntos aqui. Vamos orar. Pai querido, nós dependemos, precisamos, Pai, de uma ação poderosa do Teu Espírito, que realmente veio falar aos nossos corações. Nós precisamos da Tua Palavra, precisamos, Senhor, da Sua explicação, precisamos do esclarecimento, precisamos, ó Pai, que o Senhor nos conduza a toda a verdade e que o Teu nome, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, precisamos tanto de Ti. Visita a Tua igreja no mundo todo, Senhor, despertando, avivando, renovando, restaurando, trazendo a Tua igreja para Cristo como centro, a palavra de Deus como centro, o Espírito Santo de Deus como centro. Ó Pai, ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de ler alguns textos. Vamos no primeiro, João 3:3. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação da mulher à luz da palavra de Deus. A Bíblia ela é claríssima. Muitas vezes a pessoa fala assim: Oswaldo, você vai falar da mulher e do homem você vai falar? Hoje não. Mas outro dia sim. Mas hoje nós vamos falar da mulher. E a palavra de Deus é clara. Para você entrar no reino de Deus, João 3:3, você precisa nascer de novo. E talvez essa seja uma palavra que tem sido menosprezada biblicamente, né? Se você ver o contexto da escrita de João, que foi uma das últimas escritas do Novo Testamento, nós sabemos, amados irmãos, que 80% do que está em João não tem nos outros evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Porque a igreja nessa fase, foi no final do primeiro século, ela já estava enfrentando grande dificuldade. E uma das grandes dificuldades é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus vem em carne e que Jesus é Deus. Então as heresias, elas estavam entrando dentro da igreja. Por isso que você vai ver que só o Evangelho de João tem 3 palavras que repetem. Do capítulo 1 até o capítulo 7, você tem falado sobre vida. E você vai ver que para você ter vida, você precisa ganhar a vida de Cristo. Nós estamos falando de vida celestial. Nós estamos falando de uma vida sobrenatural. Do capítulo 8 até o capítulo 12, você vai ver sobre a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas.
Se nós cantamos, se nós pregamos, tudo isso é maravilhoso, mas aquilo que Deus faz no meu coração, ele tem que ser expresso através da minha ação. O coração nosso é o centro, amados irmãos, da nossa vida. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer, como é que são os mandamentos? Perguntaram os fariseus, perguntaram para Jesus, lá em Mateus, ele vai dizer, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. A Bíblia vai dizer assim, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. A Bíblia vai dizer assim, olha, você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando Deus vai falar sobre o novo nascimento, ele vai dizer assim, olha, lá em Ezequiel 36, eis que tirarei do vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, e lá eu colocarei o meu espírito. Mas, irmãos, isso aconteceu quando nós nascemos de novo pela graça de Deus. Efésios 1,14 diz assim, depois que você ter ouvido a palavra da verdade, que é o evangelho da graça de Deus, e você creu, você recebeu o selo e o penhor do Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não nasceu de novo e não é filho de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos isso. Então, nós irmãos, assim, para aqueles que nasceram de novo, ele vai dizer assim, olha, eu recebereis poder ao descer sobre vós, o meu Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas, que quer dizer mártir. Por isso, o Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver 7 vezes falando sobre testemunho. E o que é testemunho? Expressar aquilo que Deus fez e está fazendo em nosso coração. Através da nossa alma, que é a nossa vontade, nossas emoções, nossa mente, a nossa prática. Ele vai dizer no Romanos 5, vai dizer, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Mas também a Bíblia vai dizer em Provérbios 23, filho meu, dá-me o teu coração. Porque ali procede fontes de vida. Provérbios capítulo 4 e Provérbios 23. Então, amados irmãos, o que Deus vai fazer no novo nascimento? Ele diz aqui para Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem da lei, era um homem que moralmente, e ali na prática, era um homem muito bem visto. Ele conhecia o Velho Testamento. Ele era como se fosse um instrutor no templo. E ele vai até Jesus. E é interessante que aqui você vê a religião indo a Cristo, que é a vida. A lei e Cristo, que é a graça. Aquele homem que é religioso vai estar morto, indo àquele que é a vida. E ele faz essa colocação, olha, eu sei que tu és mestre. E Jesus imediatamente interrompeu, porque Jesus não veio, amados irmãos, fazer como nós fazemos. Jesus, ele é decisivo, ele diz, se você não nascer do alto, não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Nicodemos, com toda a sua religião, ele não era salvo. Porque a religião não salva. Quem salva é Cristo. E ele diz, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E alguém vai dizer, bom, da água é do batismo. Bom, você tem que ver o contexto, tem que ler a Bíblia. Lá, se você for ver em 1 Pedro 3, a partir do 23, vai dizer assim, vós fostes regenerados pela minha palavra. E a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, é que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que recebe Jesus como Salvador, ele nasceu de novo, ele nasceu do alto. Mas ele nasceu do alto agora para viver uma outra vida. Se você for ver, amados irmãos, vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Irmãos, nós vivemos uma época muito difícil. Você sabe por quê? A Bíblia diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus.
irmãos, se nós não conhecemos a Bíblia, nós vamos ser enganados. Facilmente enganados. Você precisa conhecer a Bíblia. Jesus, diante daquela tentação, no capítulo 4 de Mateus, Lucas 4, Jesus podia dizer, eu determino, tal, isso. Na tentação, que Jesus disse? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, nem de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz assim, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Você está entendendo? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que eu vou guardar a palavra no meu coração se eu não conheço a Bíblia? Se eu não estudo a Bíblia? Não, irmãos, os filhos de Deus deveriam ser aqueles que têm a Bíblia não só debaixo do braço, mas têm a Bíblia na mente e no coração. Ele diz, examine a palavra de Deus. Seja um bereano. Ele ouve a palavra de Deus, vai para casa, naquela época já viam, eles abriam o Velho Testamento, eles não tinham novo. Eles iam conferir se aquilo que foi dito na frente, aquilo é verdade. Então, uma necessidade, amados irmãos, de que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que eu conheço Cristo? Através da palavra, através da oração, pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos tempos difíceis. E a palavra de Deus, ela tem sido afrontada. E a palavra de Deus também diz que eu e você devemos ganhar a maturidade de Cristo, para não ser levado a todo vento de doutrina, da artimanha e astúcia dos homens, que faz o quê? Que você se afaste da centralidade da palavra de Deus e de Cristo. Amados irmãos, a igreja é Cristo. Sem Cristo não há igreja. E o corpo de Cristo, o corpo que é a igreja, é de Cristo, que ele é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então nós devemos ouvir o cabeça, que é Cristo Jesus. E ele manifesta através da sua palavra. Por isso que Jesus várias vezes vai dizer, em verdade, verdade vos digo. Ele está dizendo, em realidade, realidade vos digo. Presta atenção. E aqui ele vai dizer para Nicodemos, em verdade, verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. As pessoas acham que nascer de novo é nascer dentro de uma religião, dentro de um batismo. Não, irmãos. O batismo é ordenança de Deus. Mas aquele homem na cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Foi batizado? Absolutamente. Segundo, meus irmãos, aonde? Você lembra Filipe? E aquele eunuco? Eles estavam vindo, ele estava de carroça, um etíope, era um negro, estava vindo de carroça na sua carruagem. Lembra Isaías 53? E Deus transportou Filipe para lá, para explicar para eles. Enquanto eles estavam andando, o Filipe do lado, explicando, ele creu em Jesus. Ele disse, que me impede de ser batizado? Ele diz assim, olha, você crê? Então vamos lá. Lá não era igreja batista, metodista, assembleia, congregação, seja o que for. Era um local. Onde for, batizado. Está vendo, amados irmãos? Quando Cristo Jesus, nós nascemos de novo, Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora Deus vai dizer para mim e para você, olha, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são dele. Você está vendo o desafio, você, mulher, nesse mundo? Hoje você tem um feminismo tremendo dentro da igreja. Você tem o liberalismo, que a Bíblia é relativa, a Bíblia não é absoluta. Você tem os progressistas. Quem são os progressistas? Eles vão falar que o homem escolhe o que ele quer. Se ele quer ser homem, quer ser mulher, e vice-versa. Ele pode casar com mulher, homem com homem, é progressista, porque o homem é o centro, não é Cristo. Lá em Atos diz assim, que aqueles que eram do caminho, o caminho ali é Cristo. Eles dizem assim, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Será que a igreja tem virado o mundo de cabeça para baixo? Será que o mundo tem olhado para a igreja e falado assim, esses caras estão fora? Viraram de cabeça para baixo.
Cita alguma instituição aqui, irmão? Absolutamente não. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. O que afinal de contas, estar em Cristo? É estar em Cristo na sua morte, na sua ressurreição. É a nossa vida em Cristo Jesus. Romanos 6 vai dizer assim: quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós estamos com Ele para novidade de vida, é uma nova vida. Por isso que o pecador, quando recebe Jesus como Salvador, aquele homem nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu não estou dizendo que ele vai ser errante, não, mas nunca mais vai ser um novo. Por quê, meus irmãos? Ele ganha um novo coração. E no seu espírito ele ganha o quê? O Espírito Santo de Deus que vem morar em nosso espírito. Efésios 2:1 vai dizer: vós estavas mortos por vossos delitos e pecados, eu vos dei vida. Mas, irmãos, o que mostra que você é a vida de Cristo, na sua vida pessoal, conjugal, no seu lar, na assembleia e no mundo. É a vida de Cristo. E ele assim, então, irá pensar com uma nova mente. É ver com novos olhos. Você vai ver a vida conjugal, a vida familiar, a vida da esposa, as incumbências, a vocação da esposa, a vocação do marido, de um modo diferente. Você não vai ver como o mundo. O mundo jaz no maligno, irmãos. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo e tudo que há no mundo, porque aquilo que não há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e eu estou lá. Presta atenção, irmãos. A devoção a Ele em novo coração. Você tem uma devoção a Cristo. Você quer amar Cristo, quer pegar a Cristo, quer viver Cristo. A família de Deus com uma nova natureza celestial. Você conta com os irmãos e fala graça e paz. Olha, somos irmãos em Cristo, graças a Deus. Por isso que nós não temos problema. Eu vejo um outro irmãozinho de uma outra instituição que nasceu de novo pela graça de Deus. Meu irmão, encontra com ele, é meu irmão em Cristo. É uma nova criação, amados irmãos, é uma unidade, é uma raiz, é uma nova linhagem, uma nova raça, tudo é novo, se fez novo. É como aquele cego, nasceu de nascença, somos nós. Mas o dia que Jesus tocou eu e você, aí falamos assim: o que aconteceu com você, cego? Eu não sei, só sei uma coisa: antes eu não via, agora eu vejo. Você está vendo, irmãos? A diferença? Agora, inserindo desse contexto, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus, nós devemos buscar as coisas lá do céu, pensar nas coisas lá do céu, não naquilo que está na terra, e olhando para aquilo que está à direita de Deus Pai. E ele vai dizer: a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando Ele vier, nós nos manifestaremos a imagem e semelhança de Jesus. Está vendo, irmãos? Agora, inserido a nossa vida, a vida de uma mulher, dentro desse contexto todo, eu vou ler o texto. Eu não vou, amados irmãos, a gente fica cansado de pegar comentários. E eu pego. Mas vou dizer uma coisa para você. A vida cristã, amados irmãos, é conhecer a Cristo. Nós conhecemos os hinos, conhecemos os pregadores, conhecemos os irmãos, e muitas vezes não conhecemos a Cristo. Porque conhecer a Cristo é ganhar vida, é ganhar iluminação, é ganhar amor. Então há totalmente uma diferença na vida das pessoas. Então a palavra de Deus vai dizer aqui para mim e para você. Vamos lá, Timóteo. Vamos primeiro Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, vou ler alguns textos e depois, amados irmãos, nós vamos colocar 6 colocações para que você não desista, que você fique firme na palavra de Deus, que
Jesus é a única porta. Ele sabe que Jesus é o único bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele sabe que a água que descedenta a nossa sede é Cristo. Que o pão que descedenta a nossa fome, amados irmãos, é o pão da vida que é Cristo. Ele sabe que a luz que ilumina nossas vidas se revela a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Ele sabe, amados irmãos, que Jesus Cristo é a porta, é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele sabe que Jesus é a oliveira verdadeira. Se você pegar um ramo, tirar da oliveira, ele seca. Mas se você colocar na oliveira, ele vai dar fruto da oliveira. E o fruto, a seiva da oliveira, sabe o que é, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus trazendo os seus frutos. O fruto do Espírito Santo. Bondade, paz, amor, longanimidade, dignidade, mansidão, domínio próprio. São frutos. Então a palavra de Deus diz assim em relação à mulher, 1 Timóteo 2, quando fala da mulher dentro de uma reunião. Não vou entrar no assunto, vou entrar sendo aqui, capítulo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão, vocação de mãe, se ela permanecer na fé, amor, santificação com bom senso. Qual a missão sua então, mãe? A missão de mãe. Preste atenção. Você tem um monte de paredeira, mas mãe são poucas. Mãe é aquela que tem visão de quem Cristo é para ela e a missão que ela tem em relação aos seus filhos. Passar para os seus filhos o Evangelho da graça de Deus e que eles sejam salvos e que ele continue a missão de levar o Evangelho. Mas também a palavra de Deus diz em Tito, como é Tito, também diz aqui, você está lutando contra a correnteza, mãe. Eles vão dizer para você, olha, vão começar Tito capítulo 2. Vão dizer assim, olha, a maior missão sua, só quero que você tenha seu diploma, é ter sua faculdade. A maior missão sua, só quero ter seu serviço. Quando você entra no posto de saúde da Coab, está escrito assim, a mulher é, quem for lá viu, e uma das coisas assim, independente. Está vendo? Quem colocou a independência no coração do homem? Satanás. Deus fez Adão e Eva para ser governado por Deus, ser dependente de Deus. E Satanás vai lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai contestar a palavra de Deus. E Eva e Adão creram. E desobedeceram a Deus. Aí o que acontece? Agora, você governa a sua vida. Você decide a sua vida. Seu coração segue. Siga seu coração. Você deve ser governado por você. Não, amados irmãos. Deus nos fez para ser governado por Deus. Ser submisso a Deus. Dependente do Senhor. Confiante no Senhor. Está vendo que eles mudam? Olha o que diz aqui, Tito. Vamos conversar com o versículo do capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Irmãos, aqui está falando para os homens e mulheres idosos. E eu estou nessa fila. Acho que estou na última, mas estou. Os idosos. Prestem atenção, irmãos. Nós conhecemos as pessoas pelas suas atitudes. Não é pela canalice. É da nossa vida. Por que, meus irmãos? Porque a palavra de Deus é clara. Levando no meu corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo seja manifesta. Em mim está operando a morte. Morte do meu ego, do meu orgulho, da arrogância. Mas em você está operando a vida de Cristo. É a manifestação da vida de Cristo, meus irmãos. Se não tivesse a
manifestação da vida cristã, nós somos religiosos, como Nicodemos, um homem respeitado, conhecia o Velho Testamento, ensinava o Velho Testamento, era um mestre. E Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Você está entendendo, irmãos? Nascer de novo não é nascer de uma igreja, é nascer do Calvário, é da cruz. Ninguém pode nascer de novo se primeiro, amados irmãos, não morrer para a sua vida velha e ganhar uma vida nova. Ninguém. A religião gosta de colocar o quê? Enfeites exteriores, mas não muda o coração. Só Deus transforma de dentro para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Você está vendo, irmãos? Como a gente conhece a nossa vida através da palavra de Deus. Ele diz assim: quanto as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha só. Diz que as mulheres falam muito isso, verdade? Os homens também falam. Agora, cuidado com o que você fala, não seja uma caluniadora. Você está falando uma coisa que nem você sabe. Você está dando uma opinião que você não sabe. E você está inventando. Porque muitas vezes aquilo não é a realidade. Cuidado. Cuidado. Para quê? Ele está dizendo aqui. Qual o fim? Qual o propósito? A fim de instruir as jovens recém-casadas a quê? Amarem o seu marido. Oswaldo, mas lá em Efésios 5 vai dizer no capítulo versículo 22, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como o Senhor. E aqui, e depois diz, maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Agora aqui ele está dizendo, olha, vocês precisam amar seu marido. Irmãos, se você não é submisso a Deus, você não ama seu marido. Se você não é submisso a Deus, você não é submisso ao seu marido. Marido, se você não amar a Cristo, você não ama a sua esposa. Você está entendendo, irmãos? É uma vida com Cristo. Não é uma religião. É uma vida com Cristo. E olha que ele diz assim: amar o seu marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você está vendo, irmãos? Difamamos a palavra de Deus quando nós saímos do contexto o que Deus criou a mulher. Eu falo com minha esposa que passa no pedágio, só tem mulher. Você já notou isso? À noite só tem mulher. Você vai no mercado, só tem mulher. Agora e a crente? Cadê os homens? Perderam a autoridade. Porque Deus deu para o homem a vocação do que, meus irmãos? Provedor. A mulher auxiliadora. Hoje está invertendo. O homem, a mulher uma provedora, e o marido folgador. É contra a palavra de Deus. Você está vendo, irmãos? O foco. Você vê que é o foco. E cadê seus filhos? Ah, meus filhos estão por aí. Estão na creche mesmo, 4 deles, vão até a vida toda na creche. Ah, irmãos, como nós estamos sendo enganados. E como o povo de Deus se enganado, porque falta a palavra de Deus. Falta conhecimento bíblico, ignorância bíblica. Aí não adianta nós dormirmos, cantarmos e fazermos tudo isso daí, se a nossa vida, como sai daí, a nossa vida contrária à palavra de Deus. Mãe, você tem uma missão. A maior missão da sua vida, sabe o que é, meus irmãos? Primeira coisa é servir a Deus. Se submissa ao seu marido. E cuidar dos seus filhos. Ensinando a palavra de Deus. Os filhos olham para os pais. Não adianta ficar falando para o filho sobre Jesus, mas ele não vê Jesus, não vê Cristo, não vê os pais. Os pais ensinam bem, brincam e fazem coisa absurda. Irmãos, onde Cristo está aí, irmãos?
olha, meus irmãos, e diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos ver uma mulher, olha aqui, Timóteo, vamos Timóteo. Já vamos entrar em 6 propostas do ser aos irmãos. Vamos lá, Timóteo. Vamos ver essas 2 mulheres aqui, né? Os irmãos já sabem dessas 2 mulheres. Nós podemos ver no Velho Testamento. Sara, por exemplo. Sara é citada no 1 Pedro capítulo 3. Sara é uma mulher formosa, vestia vinhos finos. Mas diz assim que Sara era temente de Deus. Eu respeitava o seu marido. Aqui vai dizer aqui para mim e para você. Timóteo, esse é o último. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O que marcou esse homem? Timóteo era um jovem, uns 30 anos mais ou menos. Ele pega um pastorado numa igreja de Éfeso, que era uma igreja. A carta aí da igreja de Éfeso é maravilhosa, mas essa igreja ela foi se perdendo. Tanto é que termina lá, no Apocalipse capítulo 2, Deus chamando a atenção dessa igreja. Cadê o seu primeiro amor? Vocês cantam bem, vocês pregam bem, vocês reúnem bem, mas cadê o amor a Cristo? Cadê o amor de Cristo na sua vida pessoal, conjugal, familiar, no mundo? Cadê o amor a Cristo? Ele diz assim, pela recordação que guarda de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua noite e na sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé. Que fé é essa, mano? Fé na fé? Não. Presta atenção. A fé no Evangelho da graça de Deus. A fé em Jesus Cristo como único Salvador da sua vida. E a palavra de Deus diz que habitou. Não é aquela fé que eu um dia tenho, outro dia não tenho, não. Essa fé habitou. E elas passaram para quem? Elas passaram essa fé para Timóteo. E Timóteo agora também guardou. Com toda a dificuldade que nós temos. Ah, Deus tem uma missão tão grande. Olha Maria. As pessoas têm medo falando Maria, porque imediatamente vai achar que vai ficar adorando Maria, a imagem de Maria. Irmãos, leia o que Maria fez. O anjo visitou Maria. E ela ia ser concebida sem ter relação com o seu marido. Você imagina naquela época alguém aparecer grávida, dizendo que não teve relação com o marido, ia dizer que era uma prostituta. E ela diz assim, cumpre-se em mim a tua. Ah, irmãos, essa deve ser a reação de nós, as esposas, cumpre-se em mim a tua palavra. Ó Manoá, quando você vai ver Sansão, Juízes 16, a sua esposa não diz o nome, mas diz o marido. E Deus revelou àquela mulher que ia nascer um menino, esse menino tinha a graça, a misericórdia de Deus, tinha uma função, lutar contra os filisteus. E aquele homem, depois que aquela esposa contou para ele, ele vai diante de Deus e pede, e Deus manifesta a ele. E ela disse, e ele disse a mesma coisa, diz assim, Senhor, me ensina a educar, a ensinar o meu filho. Aí você fala assim, Oswaldo, mas depois olha o que aconteceu. Sim, mas olha o que terminou no final. Nossos filhos podem pregar nesses caminhos, mas se foi semeada a palavra de Deus na verdade, ele volta. Ele volta. Eles têm que ver os pais como espelhos da bondade, misericórdia e da graça de Deus para as suas vidas. Agora, meus irmãos, agora você vai enfrentar um mundo, minha amadas irmãs. E o mundo vai dizer para você, você tem que ser independente. Você tem que ter o seu emprego, o seu salário, o seu carro, a sua conta bancária. Você tem que ser independente. Não, amados irmãos. Toda a nossa angústia de vida conjugal, muitas vezes dificuldade financeira, é porque nós independentes de Deus, não buscamos a Deus, não estamos aos pés de Jesus.
vida de Marta e Maria, Lucas 10. Marta trabalhando e vai, trabalha. Jesus não censurou o trabalho. Jesus censurou porque ela se envolve tanto no trabalho que ela está desordenada. Mas Maria está aos pés de Jesus e também trabalha. Mas ela ouve a Jesus, ela contempla Cristo. E o seu trabalho é fruto de uma vida de comunhão com Cristo. Então é um trabalho ordenado. Você está entendendo? Ela tem tempo para Jesus. Você, mulher, você tem que ter sua vida sozinha. É aquela hora que você entra no quarto e fecha a porta. Ninguém, é você e Deus. Ali aos pés de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu já contei vezes, olha a mãe de John Wesley. 18 filhos, irmãos. 12 vingou. Aquela mulher todo dia põe o lençol na cabeça, os filhos falam assim, a mãe está falando com Deus. Como é que os seus filhos falam assim, olha, minha mãe está falando com Deus, meu pai está falando com Deus? Quando, irmãos? Nós não temos tempo. Nós temos tanto compromisso, porque a parte financeira que pesa, não é o que Deus quer, é a parte financeira. Não, irmãos. Deus sustenta os seus filhos. O problema é que não confiamos que Deus sustenta os seus filhos. Nós trabalhamos além do que precisa. Nós fazemos além do que precisa. Nós acumulamos. E o que a gente acumula, sabe o que é, meus irmãos? Traça e ferrugem, corrói. Mas o que nós acumulamos no céu, nem traça nem ferrugem. O que nós estamos acumulando, irmãos? Mas, irmãos, se você tem um desafio, porque o mundo vai dizer para você, olha, pega o seu filho de 4 meses, coloca na creche e depois vai trabalhar. Mas a Bíblia não diz isso. Você fala assim, mas Oswaldo, você não leu então a Provérbios 31, daquela mulher? Claro que eu já li. Onde que ela trabalhava? Aonde? Na casa. Na casa. E os filhos diziam assim, a minha mãe é ditosa. E o marido dizia, entre as mulheres, ela é. Você está vendo, irmãos? Você vai educar os seus filhos? Vai educar a educação que o mundo dá. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós educamos nossos filhos através da palavra de Deus e da disciplina. A varinha está escrito em Provérbios. E diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que for velho, não desviará dele. Confie na palavra de Deus. Eu não estou vendo nada, Oswaldo. Confie na palavra de Deus. Fica o pé nas promessas de Deus. Você vai ver. É hora de Deus, não é na hora. Você vai enfrentar esse mundo com as suas roupas, com os seus trajes, costumes, e com o que você anda, você se veste. Você vai se confrontar. Porque o mundo, meus irmãos, é a concupiscência da carne sobre o da vida. Mulheres, andem com modéstia. Não se exponham. Não estimule sensualidade. Andem decentemente. O que o mundo vai dizer? Olha aí, irmãos. Ande com roupa que praticamente está sem roupa. Não, irmãos. O povo de Deus precisa ser diferente. Mas não diferente para ser eu sou. Não, diferente porque você ama a Cristo. Você obedece a Cristo. E você quer glorificar a Cristo. Você vai ter uma dificuldade, não. Mas ouça o que a Bíblia diz. Olha o que diz lá em Timóteo. 2 Timóteo 2. Na 2 Timóteo. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável,
tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aguarde-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E o que é injustiça, meus irmãos? É você negar a justiça que é Cristo. É fazer a coisa reta, correta. Não é injustiça social, é injustiça diante de Deus, porque Ele é nossa justiça. Mas a palavra de Deus diz aqui, no mesmo texto, capítulo 3, versículo 14, olha, ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: pais, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. E aqui vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a Bíblia é só para alguns? Ele está dizendo: desde a infância você já conhece a Bíblia. Está vendo, amados irmãos, que nós temos equívocos? Desde a infância, você deve ler a Bíblia com seus filhos, orar com eles. Leia a palavra de Deus com os filhos. Ore com eles. Porque a palavra de Deus vai ser impregnada na sua mente e no seu coração. Olha o que ele disse. Toda a Escritura. Você quer alguma coisa para te orientar, para te corrigir? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensino. Ah, não, eu não leio a Bíblia. Dizem para não ler a Bíblia, irmãos, é para o seu ensino. Ele não está falando que é para X, não, para todos. Ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça. A fim de quê? Qual o propósito? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a tua boa obra. Ah, meus irmãos, como é que nós vamos conhecer a boa vontade de Deus se nós não conhecemos a Bíblia? Como é que nós vamos saber o que Deus quer? Você vê Manoá e sua esposa indo diante de Deus e falando: Senhor, agora o Senhor me ensina, como é que nós devemos criar o nosso filho? Você está vendo, meus irmãos? Porque nós estamos pegando o livro de psicologia do mundo, educação do mundo, para ver como é que eu vou educar seu filho. Olha, você não pode bater no seu filho, porque sabe uma coisa? Seu filho vai crescer retardado, ele vai ter problema. Irmãos, quantos aqui retardados nós temos hoje? Nenhum, todos eles apanharam. Mas nós estamos analisando, nós estamos ouvindo o mundo e não a Cristo. Presta atenção, Deus continua a falar. Mas como é que Deus fala? Através da sua palavra, através de uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo só vai falar a palavra de Deus que você ouviu. Se você não leu a palavra de Deus, como é que você vai saber? Não, irmãos. O Espírito Santo tem 5 características. Tem João capítulo 14 até o 16. Só lê lá. Qual a característica do Espírito Santo? Primeiro, ele vem ensinar. Ele vem fazer você lembrar. Mas eu não li a Bíblia, como que eu vou lembrar? Terceiro, testemunhar. Quarto, amados irmãos, conduzir a toda a verdade. Quinto, glorificar a Cristo. É função do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Está vendo? Amados irmãos, segundo que eu queria dizer para as irmãs nessa noite, a Bíblia diz que está com você, que Deus está com você. Isaías, você fala só, é tão difícil educar filhos hoje. Quem disse que não é? Mas uma das coisas está se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus e obedecendo o que a Bíblia diz. Você sabe que tem mais criança hoje em Piratiba? Aí vai no psicólogo, o psiquiatra fala: ela é imperativa, vou dar um remédio para ela. Você sabe
que criatividade, meus irmãos, falta de correção. E nós acreditamos nisso. Está vendo, irmãos? Como nós estamos mundanizados. Porque uma criança procura retraída, essa criança é autista. Ela tem personalidade diferente. Então começa rótulos e rótulos aqui, e nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos na palavra de Deus. Ele diz assim, 41, versículo 10, ele diz assim, não temas. O que mais chega hoje é temor. Temor, como é que vai ser nossos filhos? Como é que eles vão crescer? Que faculdades vão fazer? Que especialidade vai fazer? Que emprego eles vão ter? E como que eles vão fazer? Vão fazer. Amados irmãos, não compete a você e eu ensinarmos o caminho do Senhor aqui e agora. E deixar que Deus conduza para a glória dele. Não importa se ele vai ser um faxineiro, se ele vai ser um juiz, não importa. Não importa se ele é um servo do Senhor, uma serva de Cristo. É isso que faz a diferença, irmãos. Então a preocupação. Ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Meus irmãos, nosso marido pode falhar conosco. Nossos irmãos na igreja podem falhar conosco. Nossos amigos podem falhar. Nossos parentes podem falhar conosco, mas Deus não falha. Deus não te abandona. Ele diz, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra direita. Amados irmãos, é Ele que fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Nós deveremos estar o quê? Aos pés do Senhor, dependente do Senhor, confiando no Senhor. Eu te darei auxílio, está dizendo na palavra. Meus irmãos, colocar-se aos pés de Jesus é o maior desafio da igreja. Não é orar e ajoelhar só aqui, é na sua casa. É você sozinho com Deus. Meus irmãos, são promessas de Deus para dentro de sua vida. Mas Senhor, eu vou enfrentar uma dificuldade enorme. Eu estou nadando contra a correnteza. Amados irmãos, Jesus vai dizer no mundo passagem por aflições, mas todo bom ânimo eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o desafio da fé, irmãos. O desafio da fé. Não é religião, é Cristo. É a fé em Cristo Jesus. Terceiro, amados irmãos, Ele diz, estou com você. E Deus tem um propósito para a minha vida e sua vida. 43, 2. Isaías vai dizer, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Está entendendo, meus irmãos? Aí você lembra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. A vara é a disciplina, Deus disciplina os seus filhos, Hebreus capítulo 12. Aquele que não é filho de Deus está fora da disciplina. É bastardo, mas todos que são filhos de Deus, Deus disciplina, porque Deus nos ama. Mas Deus tem a vara, o cajado para trazer perto dele, porque muitas vezes se quer afastar dele, se quer fugir dele. Eu pequei, eu vou fugir de Deus. Não, ao contrário, se pecou, venha a Ele. Ele tem o sangue precioso dele para perdoar, nos lavar e nos tornar mais brancos do que a neve. Vai a Jesus. Não fuja dele, não. Amados irmãos, você vê 4 verdades aqui nessa coisa. O próprio Deus a chama para as águas profundas da sua vida. E quem que não enfrenta? E quem que não passa? Quem que não passa das noites escuras da alma? Situações difíceis, que nós ficamos meio perdidos, não sabemos o que
Nosso Senhor continua: eu estou contigo, eu não te deixo. Deus estabelece um limite para o nosso sofrimento. Eu sofro muito com meu filho, sofro muito. Deus coloca um limite. Deus está com você, do modo ativo, produzindo o bem. Qual o bem que está produzindo para mim e para você? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito, Romanos 8, 28. Porque aquele que nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, e Ele ser primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Deus quer nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, amados irmãos. Mas para isso entra a cruz. Por isso Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e me siga. Sua cruz não é seu marido, sua esposa, seu filho, seu sogro, sogra. A cruz é você. É para você e para mim. Jesus diz: o meu propósito amoroso e gracioso é a sua transformação. Toda dificuldade que você vai enfrentar, mulher, se enfrenta dificuldade dentro de casa, enfrenta relacionamento, enfrenta relação ao filho. Deus está nos levando a ouvir a Cristo, estar aos pés de Cristo, depender de Cristo, e Deus está nos transformando de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Se eu e você, nós entendemos isso. Amados irmãos, Romanos 12, 1 e 2, não vou ler. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vontade rendida a Ele. Rogo, pois, irmãos, pela vontade de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Apresentar o corpo, apresentar tudo. É render o Senhor, se entregar a Cristo. Mas Ele diz assim: e não os conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rendição da vontade e renovação da mente. Para quê? Que você experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, nós estamos agradando mais a nós do que agradando a Cristo. Vou fazer aquilo que agrada a mim. Não, nós somos chamados para glorificar a Cristo, para alegrar-se em Cristo. A alegria do Senhor é a minha força. Não é a minha alegria, é a alegria dEle. E quando nós estamos alegrando o Senhor, nós temos plena alegria em Cristo Jesus. Você provarei o meu amor até o final da sua vida, mulher. Deus prova o seu amor até o final da nossa vida. Aqui tem a voz, Mateus 46, Isaías 46. Presta atenção, irmãos. Uma palavra para mim e para você, de encorajamento. Fique firme, você está enfrentando uma correnteza enorme que é o mundo. O mundo ditando regras. Nós temos uma única regra, a Bíblia. O mundo ditando normas, nós temos uma única norma, a Bíblia. Os falsos profetas ditando profetadas fora da Bíblia. Nosso profeta está aqui, a Bíblia. Está vendo, irmãos? Você vê que muito escândalo nas igrejas, os falsos profetas. Olha o que a Bíblia diz. Onde é que Deus vai deixar você? Ele diz assim: ouvi a casa de Jacó, Isaías 45, 3, e todo o restante da casa de Israel, vós a que desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Lá no Salmo 139, Deus já nos conhecia, nos via lá no ventre materno, como era uma informe. Se faz ultrassom, você vê lá 6, 7, 8 semanas, você fala assim: nossa, que negocinho feio isso aqui, né? Não tem forma. Deixe. 12 semanas, ele tem todos os órgãos, já está perfeitinho. Ele precisa só amadurecer. Deus conhecia eu e você no ventre materno. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não fosse vós que escolhesse a mim, em João 15, mas eu vos escolhi. Graças a Deus, irmãos. Ninguém vem a mim se o Pai não mandar.
Bíblia diz que eu e você estavam mortos nos nossos delitos e pecado. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus, Romanos capítulo 3. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas o justo desceu para nos justificar. A vida desceu para me tirar da morte. O céu desceu para me tirar do inferno. Ah, que maravilha! Ele diz, ventre materno, ele diz assim, até a vossa velhice eu serei contigo, serei o mesmo, e ainda até as cansas, ao cabelo branco, para quem tem. E eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-te-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Irmãos, você fala, nossa, estou indo bem na minha vida. Você está bem, porque Deus está carregando você, e Deus está libertando você, e Deus está cuidando de você, Deus está carregando você, porque Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Ele que não nos conduz. Que maravilha, meus irmãos, saber que nós temos um Pai assim. Aí ele diz assim, a quem me comparareis, para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Nada, ninguém. Ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Está no Mateus 28, no último versículo. Mãe, você tem um desafio, você tem uma vocação, você tem uma missão. A sua missão de mãe é viver, ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Essa é a maior missão de uma mãe. Hoje, quem está ensinando as crianças são as babás, são as tias de creche. Cadê os filhos? Cadê os filhos de Deus? Contra a Bíblia. Estou ofendendo. Presta atenção. Precisamos buscar a mente do Senhor, o coração de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Não é nossa vontade. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que Ele nunca desamparará eu você. Nunca desampararei. Nossas horas difíceis, dos conflitos dentro dos seus filhos, dentro da sua casa, Deus está dizendo, eu nunca desampararei você. Por isso que o salmista, vou citar, ele vai dizer assim, não me abandone, Senhor. Ele vai dizer assim, não me desampare, Senhor. Não desista de mim, Senhor. Não te ausentes de mim, Senhor. E o salmista vai dizer, do mesmo modo que a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus vivo. Ah, irmãos, a religião, ela é um grande problema, porque a Bíblia não é uma religião. A Bíblia é a palavra de Deus, e o povo de Deus deve amar. Olha o que diz Esdras 10, 7 e 10. Eu decidi no meu coração estudar a Bíblia, praticar e ensinar as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, a sua missão é grandiosa, maravilhosa. E Deus deixou para você essa missão. Claro que tem a parte do homem, não vai entrar hoje. Mas Deus deixou para você. Olha, muitas vezes você vai ser incompreendida. Muitas vezes você vai caminhar sozinho. Porque você está posicionando à luz da palavra de Deus. Ninguém vai compreender você. Muitas vezes até a irmã dentro da igreja não será popular. Você não vai ser popular. Vou dizer para você, olha, tem uma festinha de São João. Não, meu filho não vai. Ah, por que é só uma festinha? Não. É uma festa de louvor a São João. Está vendo, irmãos? E quantos crentes estão lá? Não se posicionam
Você deve temer a Deus. Ou agradamos a Cristo, ou agradamos a nós mesmos, ou agradamos ao mundo. Nós somos chamados para agradar a Cristo, não ao mundo e nem a nós mesmos. Amados irmãos, a mente do mundo é uma mente diabólica, carnal. É uma mente contrária à palavra de Deus. E Deus nos tirou desse mundo e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Para quê, meus irmãos? Para que vivamos no mundo, mas mostremos que nós não somos o mundo. Não pensamos como o mundo, não andamos como o mundo, não temos relacionamento conjugal como o mundo, não criamos nossos filhos como o mundo, não trabalhamos como o mundo. Nós servimos a Deus. Ele é nosso Deus e nosso Pai, através do seu Filho amado, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus fale no nosso coração. Nós estamos em época cada vez mais difícil. A igreja está apostatando. Está jogando fora verdades bíblicas. Meus irmãos, é aquilo que nós fazemos, denota que nós temos no nosso coração. É como nós vivemos, denota o que está no nosso coração. Se nós amamos a Cristo mesmo. E a Bíblia diz assim: aqueles que me amam, guardam o meu mandamento. Guardem a minha palavra. Você quer saber se ama a Deus? Guarda a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é guardar regras religiosas. Isso não me faz um santo. O que me faz um santo é nascer de novo pela graça de Deus. E é Deus santificando a nossa vida através da palavra, da verdade, do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.